Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu convido a todos que puderem estarem de pé. É um ato de reverência à leitura da palavra do Senhor. Será lido no livro de Salmos. É o Salmo 137. Salmo 137. Versículo 1 ao 6. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra: juntos aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos. Lembramos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, eu esqueça a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Louvado é o nome do Senhor. Senhor, nós oramos pedindo uma bênção pela tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações. Oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, nós vamos fazer uma introdução histórica para entendermos o texto, o contexto que estava inserido esses irmãos aqui, esses servos. A palavra do Senhor conta a história de Jerusalém e após o rei Davi, após Salomão, houve uma divisão do reino e alguns reis que tiveram, alguns serviam ao Senhor, outros não serviam ao Senhor, preferiam guiar pela sua própria razão. E Jerusalém vivia períodos ao lado do Senhor e períodos que se afastavam do Senhor. Mas chegou um certo momento, os irmãos vão lembrar do profeta, por exemplo, Jeremias, que Deus manda falar ao rei que ele deveria obedecer a um rei chamado na época Nabucodonosor, rei da Babilônia. E esse rei não fez isso, o rei de Israel não obedeceu ao Senhor. E chegou o momento que o império da Babilônia entra ali em Israel, entra na cidade e acaba destruindo tudo e levando muitos do povo de Israel cativo de volta ali para a Babilônia. Era comum esse império naquela época, eles, quando invadiam alguns povos, eles pegavam o melhor da cultura que eles tinham e as melhores pessoas. Os irmãos vão lembrar de Daniel. Lembra de Daniel? Os amigos dele? É um caso que aconteceu. Então aconteceu que muitos do povo de Israel ficaram cativos na Babilônia. E a Babilônia não era um lugar aos olhos ruim, não. Era muito próspero, muito bonito a cidade. Era um império muito rico. E naquela região ali era o império da época mais poderoso que tinha. Mas a palavra fala aqui, que nós lemos, que há alguns momentos ali de tristeza do povo, porque não era a terra deles. A terra deles era Jerusalém, a terra que foi prometida aos pais deles, Abraão, Isaque e Israel. Então eles têm alguns momentos aqui que eles vão falando no texto, sentindo saudade da pátria, de onde eles vieram. O texto fala logo de início: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos e lembramos de Sião. Sião, nós vamos lembrar aqui de Jerusalém, que era a cidade que Deus havia construído o templo ali, era a cidade deles. Eles sentam ali
à beira do rio, começa a chorar e lembra. Meus irmãos, a mesma história deles é a história da igreja, é a nossa história. Esse mundo não é a nossa casa. Esse mundo não é o nosso lar. Quantas vezes, meus irmãos, em meio à vida que nós vamos seguindo, nós não choramos com alguma coisa. Mas quando nós choramos, e pelo Espírito que está em nós, nós lembramos: eu vou continuar, porque eu sei que tem a cidade eterna, a santa cidade, que está descrita no livro de Apocalipse. Nós lembramos disso. Quantos cultos, seminários nós não vamos, e o Senhor nos lembra: olha, eis que estou à porta e bato. O tempo é do breve, já estou perto. O Senhor vindo à nossa memória. Para onde nós vamos? Para a eternidade com o Senhor. Podemos chorar, podemos sentar, mas de onde nós lembramos? Da nossa verdadeira cidade. E eles dizem assim: nos salgueiros que há no meio dela, penduramos nossas harpas. Os irmãos, salgueiro é uma árvore que ela tem as folhas assim, ó, deitadas. Aí quer fazer assim, ó. Ela é conhecida como árvore chorona. É o salgueiro, conhecida como árvore chorona. E eles dizem que pegavam as harpas e te penduravam. Tamanha era a tristeza deles, de saudade da terra deles. Irmãos, quantas vezes nós chegamos, às vezes tribulados em casa, do trabalho, e dizemos: não vou no culto. Eu já vi situações, já aconteceu isso comigo, de eu chegar na igreja: não, hoje eu preciso de uma bênção muito grande, hoje eu não vou pregar, não vou fazer nada, os irmãos estão lá, eles vão fazer. E às vezes eu chegava no culto profético, revelação: você prega hoje. Eu queria te pendurar a harpa, mas o Senhor dizia: continua. Já vi irmãos também do grupo de louvor na mesma situação, chegar: não, hoje eu não quero tocar. O Senhor dizia: hoje você toca. Meus irmãos, nós queremos pendurar as harpas no salgueiro, queremos chorar, mas o Senhor não permite. O Senhor quer que nós continuamos. Aquele povo, ele clamava ao Senhor. A palavra diz que chegou um certo momento, ouviu o clamor do meu povo. Eles voltaram, eles reconstruíram o templo em Jerusalém. Nós vamos voltar para a nossa cidade, louvado o nome do Senhor. A palavra diz assim: porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que destruíram, que alegrássemos, dizendo: cantai-nos nos cânticos de Sião. Meus irmãos, o mundo é assim. Tem uma experiência, pastor Valner, ele levou a esposa, e aí ele ficou no carro esperando, levou numa clínica, e tinha outra pessoa dentro do carro. Ele não sabia cantar muito bem, ele colocou um dos louvores para tocar, os louvores da igreja. E ele na comunhão, tinha saído da madrugada, só passado em casa, e a pessoa que estava na frente ouviu os louvores. A pessoa saiu do carro, chegou para ele, perguntou: de onde é essa música? Ele falou: não, essa música não é uma música, é um louvor da igreja. Ele virou e falou assim: você é pastor? Eu falei assim: sou pastor sim. Ele falou assim: ora por minha vida agora e me diz onde é a sua igreja, porque este louvor tocou meu coração. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, o louvor é diferente da música gospel. Algumas eu gosto, não tem problema algum, mas o louvor, ele vem da eternidade. Ele fala de uma profecia. Muitos louvores nossos falam de experiências com o Senhor. Porque quando o louvor está sendo entoado, o Senhor está operando. O Senhor está curando. O Senhor está renovando as forças.
O Senhor está libertando. Louvado é o nome do Senhor. E o mundo, ele precisa ouvir isso. As pessoas estão sedentas. A palavra diz aqui, ó, canta um canto de Sião para nós. Canta um canto de Jerusalém. Os nossos louvores vêm do alto. Muitos de nós teve uma experiência, entrou na casa do Senhor, ouviu o louvor e o louvor tocou o coração. Louvado é o nome do Senhor. E aí a palavra diz assim: mas como entoaremos um cântico do Senhor em terra estranha? Essa terra é estranha para nós, não é nossa, mas nós entoamos cânticos do Senhor. Como é que nós fazemos isso? A palavra é uma pergunta. Como nós vamos cantar um cântico do Senhor? Irmãos, para cantar um cântico do Senhor, só existe uma forma, uma apenas. É quando o Espírito Santo, ele invade o nosso coração. E como nós temos uma alma remida, uma alma agora que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, em gratidão, em amor ao Senhor, nós cantamos e louvamos o Senhor. É a única forma, é a única. Se não for pelo Espírito, não tem como. A palavra diz assim ainda mais: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Irmãos, destra é a direita. Destreza é a habilidade. Eu perder a habilidade da mão direita. Eu, por exemplo, se eu perder a habilidade da minha mão direita, eu vou ter sérios problemas, porque eu escrevo com a minha mão direita. Para aquela época ainda, uma pessoa ficar com algum problema sério nas mãos, era muito difícil. Hoje não. Hoje nós temos tecnologia, temos profissionais que auxiliam. Mas naquela época era difícil. A pessoa às vezes era vista até mesmo como uma praga, deixada de lado. E a palavra do Senhor aqui está dizendo que é o nosso trabalho. Mas não é um trabalho nosso que nós fazemos no nosso serviço. Está dizendo nosso trabalho como servos do Senhor. Ele fala assim a palavra: olha, se eu esquecer de Jerusalém, eu esqueço então do meu trabalho na obra do Senhor. Esqueço de estar na casa do Senhor, porque também as mãos falam do ministério. Se você deixar de pensar na eternidade, se você deixar de amar a vinda do Senhor Jesus, a sua vida espiritual também é deixada de lado. Mas Ele não quer. A palavra diz que Ele não quer isso. A palavra do Senhor quer que nós seguimos para o alto, para a glória do Senhor, para a esperança que há. E agora eu vou abrir um parênteses, meus irmãos, na pregação. Essa palavra aqui, ela foi dada por revelação do Senhor em um momento muito difícil. Os irmãos acreditam que já passaram alguns momentos difíceis na vida, e o Senhor deu vitórias. O servo do Senhor, ele vive disso, e ele vai marcando os pontos. Marca, põe uma bandeira de vitória e ele continua a caminhar. Ele marca outra vitória, continua outra caminhada. As vitórias são as experiências que você tem com o Senhor. E essa palavra aqui, meus irmãos, foi uma experiência que eu tive com o Senhor. Quando foi o ano que minha esposa faleceu, ela fez um tratamento. E o tratamento tinha um limite. O médico falou: se esse tratamento inicial não funcionar, ela não tem mais chance. E ela fez os exames e o tratamento não funcionou. Nós já sabíamos que para ela não tinha chance alguma. E eu cheguei em casa chorando, consultei o Senhor e tirou essa palavra. Isso foi dando item por item da revelação. Falei assim: você prega hoje? Hoje eu não prego não, Senhor.
A notícia dessa, não vou pregar, só prega. Cheguei na igreja, estava a revelação lá, os irmãos me esperando para você pregar hoje. Meus irmãos, como é que leva uma palavra dessa, uma notícia dessa? Como é que nós cantamos um cântico do Senhor em meio a batalhas? Se não é o Espírito Santo, se não é o Senhor ao nosso lado, isso é impossível, meus irmãos. Isto é impossível. E eu digo aos irmãos que os irmãos só estão sentados aqui hoje porque o Senhor foi com vocês. O Senhor foi comigo. Se não fosse por isso, nenhum de nós estaríamos aqui. Ninguém. Mas o Senhor foi tão misericordioso e fez isso. Louvado ao nome do Senhor. E aqui fala a palavra assim: apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Quando se a língua apega ao paladar, meus irmãos, é quando a língua está seca. Você não bebeu água. E você sente o seu próprio paladar lá dentro. Mas a palavra diz, se eu esquecer, não lembrar de ti, Jerusalém, que eu me apego ao paladar seco. Ou seja, não tem alegria nenhuma sem nós pensarmos na vida eterna. Se nós não tivermos o Senhor, não tem alegria nenhuma. Esse mundo dá alegrias passageiras. Você vai comer um alimento saboroso, não é isso? Você não sente? O paladar gostoso? Comeu, acabou. Passou. Mas a alegria do Senhor não passa, louvado ao nome do Senhor. E uma outra experiência do final aqui do versículo: se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Você pode ter a maior alegria da sua vida, seja o que for. E eu vou elevar no mais alto nível, meus irmãos. Pode ser seu esposo, sua esposa, pode ser seu filho que você teve, pode ser seu emprego, pode ser a sua casa, a sua maior alegria. De tudo isso, o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Mas, meu irmão, acima do meu filho, da minha filha, sim, o Senhor tem que estar acima de tudo, louvado ao nome do Senhor. E uma outra experiência, meus irmãos. Logo após a minha falecida esposa teve essa notícia, cheguei no quarto, ela estava dormindo muito cansada do tratamento, fui acordar ela, nada. Ela parecia que estava desmaiada. Eu falei assim, ela está muito cansada, deixei ela mais um tempo. Voltei, tentei acordar ela e nada, eu fui ficando até preocupado. E ela não parecia que estava dormindo, parecia que estava desmaiada, ou até mesmo já falecida. De repente ela acordou um pouco assustada, e ela me contou que ela estava nos portões eternos, pedindo para entrar. E o anjo disse, agora não, mas será pouco tempo, você vai entrar nos portões. Por isso que ela não acordava. Ela estava no sonho tendo a visão. E ela, no carro comigo, indo para a igreja, ela pediu desculpas. Falou assim, olha, quando eu estava lá, não lembrei de você, e eu não lembrei da nossa filha. Eu falei assim, não, você não tem que pedir desculpa. Porque Jerusalém eterna é a nossa maior alegria, louvado ao nome do Senhor. Está acima de tudo, meus irmãos. Ela está acima da morte, está acima da nossa família, está acima desse mundo. O Senhor está acima de tudo, louvado ao nome do Senhor. E para finalizar, meus irmãos, essa palavra, pode acontecer tudo na sua vida. A doença pode consumir, pode te levar à morte. Você pode ter todos os problemas, você pode estar desempregado. A sua família pode te deixar de lado, seus parentes, você pode ser humilhado, você pode passar necessidade, mas de tudo, você nunca deve se esquecer do Senhor. A sua mentalidade deve estar para Jerusalém eterna. Nós temos que amar a volta do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Meus irmãos, esta mensagem para nós nessa noite. E a palavra do Senhor, o Senhor mostrou 2 sinais. Vinha um navio. Esse navio havia ondas, era uma tempestade. E de repente passa perto de uma ilha.
Algumas pessoas queriam ficar porque nesta ilha estava calmo, havia sol. Mas a ilha é terra. Às vezes o mundo quer nos dar uma sensação de falsa paz. Mas o Senhor mandava voltar para o navio. E eu vi que havia vários navios. E um deles era um navio capitão, ia na frente. Para rumo à cidade eterna, louvado é o nome do Senhor. E havia nesses navios, meus irmãos, betume, que é um óleo, tipo de um óleo. Fala do Espírito Santo, que é o que nos guia. É o que nos vai dar essa mentalidade, louvado é o nome do Senhor. Uma outra visão, uma senhora que chegava com os cabelos grisalhos, quebradiços, muitas falhas. Precisa também de quê? De óleo nos cabelos. Do Espírito Santo Senhor. O anjo passava uma escova de ouro que fala do poder de Deus na sua vida e penteava os cabelos dessa senhora. Eles eram restaurados, eles se tornavam brancos e o seu semblante era mudado. Os irmãos se tornavam brancos porque é santidade. Para entrarmos na morada eterna, temos que estar preparados, santificados. E a mentalidade é a mentalidade do Espírito Santo. E a alegria dela ficou alegre, porque é o Senhor que dá a alegria, louvado ao nome do Senhor. Vamos cantar um louvor ao Senhor. 5, 7, 9.